E a paz do Senhor, Pastor Márcio, tenho 3 filhos. Estou querendo o quarto, mas a minha esposa não quer. Nós temos condições. Ela não quer por causa da mudança no corpo. Diz que vai engordar e não quer passar esse processo todo novamente. E também por conta do trabalho. Mas quem tem 3 pode ter o quarto, pastor. Dê uma palavra para ela. Assim, eu acho que 3 filhos, quem sou eu para dizer, né, Breno? Qual é a medida certa na vida de qualquer pessoa, né? Quem sou eu para falar isso, né? Qual é a medida certa na vida de qualquer pessoa? Mas assim, ele tem essa ansiedade, esse desejo de ter o quarto filho, mas ter um filho para uma mulher é muito sacrificante, né? O homem não sente nada, o homem não vai ter problema nenhum, né? O problema é a mulher. O problema do cara depois é ele ser o provedor, é ele manter, né? E eu não sei qual é a idade desses outros filhos que eles têm, ok? Eu não sei qual é a idade dessas crianças aí que já nasceram, que eles têm 3 filhos, têm condição de ter o quarto. Glória a Deus por isso. Maravilhoso você ter condição de ter outro filho, ou ter 4, 5, 6. Mas eu acredito que você, em vez de exigir, meu conselho, tá? Em vez de você fazer disso um problema, fazer disso uma crise, ou exigir isso da sua esposa, ok? Eu acredito que você deveria ser mais generoso e mais compreensivo. 3 filhos na infância, na juventude e na adolescência, né, precisa de muita atenção. Eu acho 3 filhos já trabalhoso, não é não, Breno? Né? E se for uma escadinha, né? E se for perto um do outro, né? Então precisa de muita atenção. Não é só questão de você mantê-los financeiramente, né? Eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma boa condição financeira, eu posso manter meus filhos da maneira mais confortável possível no sentido financeiro. Mas não é só a questão do sentido financeiro. É a questão do cuidado, da atenção que essa criança precisa, né? Eu tenho um de 3 anos que ele, quando eu chego, pronto. Quando eu chego, ele se agarra, se eu sentar no sofá, ele se deita em cima de mim para ficar vendo TV. Ele quer aquela atenção do pai, né? Eu, eu não gostaria de ter outro filho, porque vai tirar toda a atenção que eu dou a ele, essa atenção que eu dou por completo a ele, eu vou ter que dividir com outro. Quando é criança, né, nessa fase da infância, né? Vou ter que dividir a atenção que eu dou a ele com os outros, com outro. Então, entendeu? Então, se esses 3 filhos ainda estão na fase da infância, tenha paciência, espere mais um pouco, deixe essas crianças crescerem, né? Eu deixei os meus crescerem, né? Um se casou e foi embora, a outra já vai se casar e vai embora também. E aí deixei eles crescerem e a gente, né, teve essa criança. Depois que eles cresceram, né? Nós é adotado, mas a gente até esquece essa palavra, tá entendendo, Breno? É uma palavra que não, tá entendendo? Não faz a menor diferença para nós, né? Não faz a menor diferença. E aí, com as crianças já crescidas, foi muito melhor, foi muito mais bacana, né? Então eu acredito que eu não sei qual é a idade das crianças, dos filhos que ele tem, mas eu acredito que você deveria ter um pouquinho mais de paciência. E esperar o tempo. Se sua esposa, você quer, mas sua esposa não quer, e isso está causando um conflito, então porque não é o tempo. Se vocês são crentes, se vocês dois servem a Deus, se vocês dois estão com a vida na presença de Deus, você quer e ela não quer, e isso causa um conflito, então é porque não é o tempo de Deus ainda. Porque quando for o tempo de Deus, ele vai confirmar no seu coração e no coração dela que vai querer ter ela. Porque a mulher, quando chega numa certa idade, que ela vê que as crianças já estão crescidas, a natureza dela pede para ser mãe novamente. Isso acontece com a maioria das mulheres. Quando as crianças já estão crescidas, que ela chega numa certa idade, a natureza da própria mulher pede para ela ser mãe novamente. E ela fica em busca desse objetivo. Então, eu acredito que a natureza da sua esposa vai trazer isso para ela, essa vontade de ser mãe, de ter mais um. E isso vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Então, tenha paciência, porque esse tempo vai chegar. E não faça disso um problema, uma crise,
né? Seja mais generoso e paciente com a sua esposa, e ela, porque para a mulher ter filho é sacrificante mesmo, né? Quem sente as dores é ela, quem sente os incômodos é ela, é a saúde dela que fica comprometida, é o corpo dela que sofre as mudanças, então tenha um pouquinho mais de paciência com isso, ok? Outro ponto, não sei se isso é importante para vocês ou interessa a vocês, é a questão, eu não quero mais ter um filho biológico. Tem a questão da adoção também, né, Breno? Que é um presente de Deus, é uma maravilha. Rapaz, é um presente de Deus, viu? Então, assim, tenha paciência que no tempo certo tudo vai dar certo. No tempo de Deus, tudo vai dar certo. Então, tenha um pouquinho mais de paciência e não faça disso uma crise. Esse é o meu conselho para você, tá? Cheiro, um abraço, que Deus te abençoe.